Essa época do canto gregoriano é representada no espaço bidimensional da tela de um quadro, na Renascença, como ponto de fuga. É mesmo? Porque quando você estuda, todas as linhas convergem para um único ponto. Aquele ponto é o rei da parada. E é o quê? É um único Deus. Coloca a profundidade de campo ali, né? Para mostrar ponto de fuga. Ponto de fuga para o pessoal entender. Né? Isso. Então, quando você faz esse estudo, você percebe que esses avanços na música e na pintura, eles antecipam mudanças na sociedade. Porque enquanto você vê ali... A própria Mona Lisa tem um ponto de fuga, né? Tem. Você tem o fundo que vai convergindo, né? Atrás dela tem a estradinha e tal. Isso os caras começaram a fazer em Florença, quando eles observavam as catedrais e os corredores, e eles começaram a perceber que pela fisiologia do olho, o que estava mais longe era menor, o que estava mais perto é maior. E eles visualizaram essa ideia do ponto de fuga, né? Olha lá o ponto de fuga, né? Isso é uma representação da música tonal, da música modal, perdão. Que tem um ponto e tudo vai para aquilo. É como se fosse um buraco negro que suga tudo, né? Chupa tudo. Aí o que acontece? Alguns caras olham para isso e falam, eu não quero mais seguir isso. Por exemplo, tem algumas obras do Rafael, não vou me lembrar de cabeça, que já tem 2 pontos de fuga diferentes. Tem um ponto de fuga embaixo e outro em cima. O que significa isso? Não é mais um único papa, uma única igreja, agora tem 2. Isso já é uma antecipação à reforma protestante. Total. Entendeu? Nas artes visuais, ali tá dando pra ver legal por causa dessa marca no chão. Claro, né? Então, é aquele conceito de que tudo que tá perto é maior, tá longe é menor, e se você for pro infinito, vira um ponto, né? É a maneira como a fisiologia da nossa visão funciona. Então, assim como você teve ali o cisma do Ocidente, que foi quando a igreja... Em 1453, a igreja de Roma brigou com a igreja oriental da Constantinopla, viraram 2 igrejas. Não tinha reforma protestante ainda. 2 papas. Teve a crise dos papas lá, né? A crise das investiduras, né? Como eles chamam. Teve uma briga do rei com o papa, né? Porque o rei lidava só com a nobreza e o papa com a religião. Aí o papa quis dar pitaco na nobreza e o rei também quis dar pitaco na religião. E, na verdade, o Império Romano restaurado no Sacro Império Romano Germânico, ele já é isso. Porque você não tem só um imperador romano, agora você tem o imperador de Roma e o Papa. Por isso que é o Sacro Império Romano e Germânico, é Alemanha e Itália, Roma e Alemanha. Então, são 2. Aí começa na pintura 2 pontos de fuga. Entendeu? Começa na arquitetura também, essa ideia. Aí a Catedral Gótica vai representar um pouco isso. Simbologias. Interessante pra cá. São mensagens subliminares. Aí, quando você já tem 2 pontos de fuga e você já tem o mesmo objeto olhado de pontos diferentes, como você vai ver, por exemplo, Las Ninhas, do Velázquez, né, que o Michel Foucault analisa em profundidade nas Palavras e as Coisas, no filme. É sensacional para você que gosta quer ser artista, desenha. Esse quadro ele já tem vários pontos de fuga diferentes. Las Ninhas? Las Ninhas, ou As Meninas, né? Deixa eu ver do Velázquez. Com certeza eu já vi, quero lembrar qual que é. E depois a gente fala também do famoso quadro da Santa Ceia aqui no Código da Vinci. O Código da Vinci é uma série de mensagens, né? Lá dentro, faquinha no pescoço de Jesus, né? Do Judas. Aí tem a Maria Madalena escondida ali. Calma, mostra a imagem depois. Ali, essa imagem. Lembra desse? Tem. Lembro, mas qual que é o lance? Cara, esse quadro dá pra tu ficar a vida inteira estudando isso. Tem reflexo lá atrás. Então, cara, sabe qual é a moral disso aí? O Michel Foucault usa esse quadro para mostrar... Que quadro lindo, cara. Sensacional. E ele usa esse quadro para mostrar a passagem da era medieval para a era moderna. Sério? A quebra? Ele usa para mostrar essa mudança de, como ele chama, formação discursiva de um contexto de uma época. Nesse quadro, o que está acontecendo? É um quadro meio metalinguístico. Por quê? Metalinguagem é a linguagem falando sobre ela mesma. Um livro que fala sobre o próprio livro, um filme que fala sobre o próprio filme. O que você está vendo ali é o Velázquez em pé, lá atrás, com um pincel na mão. Ele tá aqui com a... primeiro quadro tá... Primeiro ali à esquerda, esse aí. Esse é o pintor. Em primeiro plano tá o quadro que provavelmente ele tá pintando. Ele tá pintando esse quadro. Entendeu? Só que, presta atenção, o quadro que ele tá pintando não é exatamente esse quadro. Ele tá pintando o rei e a rainha que estão refletidos no espelho lá atrás. Entendeu? Tá vendo ali? Que é pra onde ele tá olhando. Pra onde ele tá olhando. Cara... Aquilo lá é o quadro.
Que doideira. Entendeu? É. Então, o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo, ó, o rei e a rainha agora estão lá atrás, meu. É. Monarquia tá acabando. Nossa. Entendeu? Quem tá na frente agora é a nova geração, a juventude, o cachorro e o pintor. A nobreza. A nobreza, entendeu? Então, isso aqui tem um mundo de interpretações. Nossa. Um mundo. Cara. Tá? Então é um prenúncio de uma transformação da sociedade. O Velázquez intuiu uma coisa que estava acontecendo e ele representou isso no espaço bidimensional do quadro. Esse quadro ele tem pontos de fuga diferentes. Tanto que você tem um outro quadro lá atrás que não está seguindo a profundidade de campo tradicional. Exato. Entendeu? Então, o que começa a acontecer? E aí que é o grande pulo do gato. Chega um cara que fala assim, meu irmão, eu não quero ter um ponto de fuga, nem 2, nem 3. Eu quero ter tudo ao mesmo tempo, meu irmão. Um cara malucaço, um gênio. E eu fico feliz que meu pai é espanhol, tem cidadania, né? Que é o Dali? Não, o Picasso. Ah, que o Picasso chegou... O cubismo, você tá falando? Lógico. O que ele fez? Quebra... Ele, em vez de mostrar o que você tá vendo, mostra atrás e... Ele mostra todos os pontos de vista ao mesmo tempo. Entendeu? Eu olhando... Deixa eu pegar um objeto, esse copo. Eu olhando o copo daqui... Daqui. Por isso que o nariz... Que cor que é esse copo? Pra mim é amarelo, né? Tá. Ele falou outra coisa. É uma mensagem subliminar também. É. Quem assistiu esse episódio sabe o que eu tô falando. O copo é amarelo, né? Tá bom. Tem algum fã do cantor Dalton aí? Algum daltônico? Não. O Frei Gilson que usou esse copo amarelo como uma pregação quase sobre o copo amarelo. Sim, com certeza. Então, olha que interessante. A música, aquela primeira lá, a música modal... Mas vamos pegar alguma coisa do Dali de cubismo pra mostrar isso aí? Pode ser, a própria Guernica mesmo. Guernica já é uma confusão do caramba, né? Então, o que ele tá fazendo? Se você, na música modal, você tinha uma única nota, você só tem uma opinião permitida. Ou um ponto de vista. É o ponto de fuga das pinturas renascentistas. Quem manda é a igreja, só tem um Deus. Depois você tem 2 pontos de fuga e você tem a música tonal. Eu tenho um tom, mas eu posso tocar várias notas que eu quiser. Só que aí o que acontece? Aí é a Guernica, né? Você vê qual que é o... Aí um cara que não tem conhecimento fala, esse cara é um retardado, isso é um lixo, né? Isso aí cara, tudo bagunçado meu filho desenha melhor. Na verdade, a revolução que o Picasso fez foi o seguinte, meu irmão, eu vou mostrar todos os pontos de vista ao mesmo tempo. Então todas as opiniões são válidas, manda a tua opinião aí, meu irmão. É uma revolução na sociedade isso. Seria o ápice da liberdade. Né? Isso está até na Bíblia, né? A Bíblia fala, nos muitos conselhos habita a sabedoria, no debate de ideias. Tem gente que acha que a Bíblia é contra isso. Na Bíblia, por favor. Ela gosta desse debate das ideias. Então, o que o Picasso, genialmente, o cara é um gênio incomparável, conseguiu fazer? Ele conseguiu se libertar da prisão do renascimento do ponto de fuga. Ele falou, não vou seguir mais essa parada, meu irmão. Porque o ponto de fuga é uma única vista, um único ponto de vista travada. Você não pode mudar. Para eu mudar, eu tenho que pintar um outro quadro. Ele bota todos os pontos, mesmo quadro. Todos os pontos de vista ao mesmo tempo, né? Isso tem um conto do Jorge Luiz Borges que representa um pouco isso na literatura. Vê se acha outro quadro do Picasso, algum que tem uma mesa, porque dá para ver muito isso. Sim. A mesa tá totalmente fora da perspectiva. Ela, em vez de estar naquela mesma perspectiva, ele coloca como se a câmera estivesse em cima. Ele destrói a perspectiva, mostra ela de cima e os objetos não encaixam naquela perspectiva também, né? Então, aí o pessoal... Esse não... Isso tem uma mesa? Esse já tá... tá. Eu achei estranho, né? Porque eu falei, onde tá a mesa aí, né? Esse nem tanto ainda, não. Tem umas coisas mais macabras. Tem lá Demoiselle d'Avignon, que é interessante, né? Então... O que vai acontecer? Aí a galera tá fazendo essa revolução. Aí vem um cara que ele desenvolve uma técnica de pintar Georges Seurat, se eu não tô enganado. Pintar com pontinhos. Ele desenvolve o pontilismo. Sei. O pontilismo é um prenúncio do pixel, pô. Porque o cara inventou o pixel. O cara vai lá, você olha de perto, não é nada, você se afasta e vê a imagem. Você vê a imagem. Olha isso, cara, que doido. Mas não era essa daí, não. Mas você vê o nariz fora do lugar, o olho pro outro lado. O conto do Borges se chama Funes o Memorioso. Entendeu? Sabe o que é essa história? Não. Funes o Memorioso. E Funes tem a ver com um negócio fúnebre, né? De morte. Por quê? Era o cara que tinha a melhor memória do mundo.
Então, ele decorava o Johnny rosto... Mnemonic. Lembra do Johnny Mnemonic? Lembrei. Essa memória incrível, né? Ele decorava tanto a estrutura do rosto de uma pessoa que se a pessoa virasse um pouco pra ele já era outra pessoa. De tanto detalhe que ele tinha. Então ele ficou loucaço com aquilo. Ele só conseguia reconhecer a pessoa no ângulo que ele decorou, porque ele decorou tudo. Então o cara fica meio louco por causa disso. O Borges, pra quem gosta de literatura fantástica, é incrível. Então aí o que vai acontecer? Chega um cara que fala, meu irmão, eu vou pintar pontinho agora. O Seurat, né? Pontilismo. O cara foi um prenúncio do pixel, pô. Então o cara tá à frente do seu tempo. E aí... de repente surge a fotografia. Pô, a fotografia destruiu tudo. Por quê? A fotografia fez muito melhor o que o Renascimento queria fazer, que era uma pintura realista. Eu quero pintar igualzinho o que eu tô vendo. Quero retratar isso aqui. Aí a fotografia falou, faço isso muito melhor e mais rápido. Então a arte teve que se reinventar. E a arte pensou, nosso objetivo não é mais o do Renascimento de mostrar a realidade como ela é. Nosso objetivo é de interpretar a realidade. Então impressionismo. Exato. O que é o impressionismo? Eu não tô pintando o que eu tô vendo, eu tô pintando a impressão que eu tive. A experiência que eu tive. O expressionismo, né, o grito do Edvard Munch lá, vai mostrar o quê? Vai mostrar o sentimento, a sensação, né? Só que aí eles começam a perceber que a pintura não precisa mais ser figurativa. Não precisa mais pintar a imagem. Aí vai surgir um negócio chamado expressionismo abstrato. Com o Willem de Kooning e depois o Jackson Pollock. E aí tem o surrealismo, que é o mundo do surrealismo sonho. Também, né? O onírico, né? A psicanálise, né? Que é o... Os relógios derretendo. O cavalo com a pata gigantesca. Parece que tem um negócio meio Star Wars, né? Aqueles objetos gigantes. Então tem o Salvador Dalí, né? O Buñuel junto fazendo... Tem o Cão Andaluz, o filme, né? Que é interessante pra caramba. Só que aí vem o Jackson Pollock e o que ele faz? Cara, é o expressionismo abstrato total. Ele cria uma técnica de pintura chamada dripping. Ele pega um balde, faz vários furos embaixo e pendura num pêndulo, e vai jogando. Né? Esse é o grito, né, do expressionismo alemão. O Pollock, Jackson Pollock, qualquer filme, qualquer quadro que você quiser botar vai dar pra ver isso. E tem um filme do Pollock com Ed Harris que é interessante pra caramba. Muito bom. Pra quem gosta de arte. O que acontece ali? E também é uma espécie de mensagem subliminar. Ele não encosta mais na tela. O pintor não encosta mais na tela. A tela tá no chão e a tinta tá caindo. Ou seja, um afastamento do autor da obra. O sujeito e o objeto. Entendeu? O homem se afastando da sua própria vida, do seu próprio mundo, a vida ficando sem sentido. Então vem a pintura abstrata com Kandinsky, né? Com Mondrian e por aí vai. E olha lá, esse é o dripping, né? Que é você jogar a tinta no quadro. Então o artista não encosta mais no quadro. Então a arte virou mensagem subliminar total. Porque a arte virou, eu não vou mostrar a imagem, eu vou passar um conceito. Então, no expressionismo abstrato, que é o nome dessa linha, não é só o Jackson Pollock, o Willem de Kooning também, que é uma inspiração do Pollock, vai passar essa ideia de que eu não encosto mais na tela, a gente não está representando mais imagens, a gente está apresentando uma ideia, um sentimento. E representando esse afastamento da obra. O homem se afastando do mundo, a gente não entendendo mais o mundo ficando confuso, né? Porque o expressionismo vem da Segunda Guerra Mundial, que os caras falam, poxa, esse mundo é muito caótico, né? Quantas pessoas morreram? Olha lá. Aí, mais uma vez, o cara olha e fala, até meu filho faz isso, né? Aqui, duvido. Olha a geladeira aí. Eu fiz. Então. Junto com meu filho, inclusive. É genial, pô. O conceito da parada, né? Então a arte, ela começa a ser um veículo de mensagens subliminares. E olha que louco, a gente tá em outra quebra da tecnologia, a mesma coisa que aconteceu com a fotografia. A arte não representa mais a realidade porque tem a fotografia que faz isso. Sim. Agora tem a inteligência artificial que faz o que os artistas estão fazendo. Exatamente. O que os artistas vão fazer agora? Isso que vocês estão fazendo? Eu consigo fazer aqui. Sim. Igual. E vai ter que virar o mestre do prompt, né? Sei lá, cara. Ser um ninja de prompt. Não sei pra onde vai a arte agora. É complicado. Pra quebrar o que a... Até o roteiro cinematográfico, a inteligência faz. As imagens... Você tem as imagens já, você faz filme já com inteligência artificial. Faz animação. Com pessoas que não existem, você não precisa pagar cachê. Reprodução da voz, você cria tons e vozes que não existem. Então, realmente, isso aí é uma reinvenção toda.
Tudo isso envolve uma mensagem que está por trás, uma mensagem subliminar. Você precisa se reinventar, o mundo mudou, não é mais a mesma coisa, agora é caótico, né? É uma nova fase e tal. Então, isso é um assunto que dá vida, isso eu amo, né? Eu também. Meu doutorado, ele começou na área do Renascimento. Meu doutorado em linguística. Isso não é um cachimbo, né? Isso não é Ceci n'est pas une pipe, né? Também, eu esqueci de quem é isso aí, cara. Pô, é do francês lá, né? Vê pra gente essa imagem e vai aparecer o nome dele. Pô, esqueci, mano. Pega até mal. Foucault analisou, Michel Foucault tem vários artigos. Qual que é a ideia dele, por exemplo? Ele representa um cachimbo, mas fala que aquilo não é um cachimbo. Então, ele tá quebrando a conexão da linguagem com o mundo. Entendeu? Aquela história que a galera da lógica percebeu, que é o Gottlob Frege, que é um filósofo alemão já antigão, que era matemático. O que aconteceu? Deixa eu explicar rapidinho. Os matemáticos perceberam que eles queriam explicar os conceitos de uma forma perfeita. Porque às vezes eles explicavam um conceito, o cara não entendia. Então eles queriam criar uma linguagem perfeita. Tem até um livro do Humberto Eco, que tem tudo a ver com isso aqui, porque o Humberto Eco era da semiologia. Depois ficou famoso com o nome da Rosa e tal, o Pêndulo de Foucault. Mas ele originalmente é um professor de semiologia, né? E aí ele criou um conceito interessante de apocalípticos integrados, para quem quiser estudar. Mas o Humberto Eco ele tem um livro chamado A Busca da Língua Perfeita, que é interessante pra caramba. E ele vai mostrar que na filosofia analítica, que é essa área da lógica, os matemáticos tentaram criar uma linguagem perfeita que não tivesse margem para interpretação. Tipo, não, eu não concordei com o que você falou. Não tem como. É isso. Então eles criam uma linguagem lógica que é perfeita. Tipo, o atual rei da França é calvo. Eles não vão escrever isso, eles vão escrever existe X, tal que X, né, é único, e X é o atual rei da França. Então, eles traduzem isso para equações. São equações. Não está escrito isso na equação, mas tá um Ezinho virado para o lado errado e o X, existe X. Aí depois, tal que X é único. Entendeu? Por que ele está falando que existe X e o X é único? Porque quando você bota o A, isso é uma descrição definida na lógica. Então, a mensagem subliminar que está passando quando eu falo o Vilela é legal, eu tô dizendo o seguinte, Vilela existe, só existe um Vilela e ele é legal. Entendeu? Então, eles estudando isso, a busca dessa linguagem perfeita, que não admite dúvida, nem opinião, eles perceberam, e aí ele escreve isso num artigo chamado Sobre o Sentido e o Referente, né, em alemão é Übersinn und Bedeutung, e ele fala, cara, tem frase que tem sentido, mas não tem referente no mundo. Tem frase que eu entendo, mas eu não encontro no mundo. Então a linguagem não está colada no mundo, a linguagem é separada do mundo. A linguagem é um mundo e o mundo é outra coisa. Eu não consigo falar perfeitamente do mundo. Eu posso ficar aqui 1 ano falando e nada do que eu falar existe. Por exemplo, o quadrado redondo, o unicórnio rosa, né? O atual rei da França é calvo. Não tem rei na França, pô, e muito menos ele é calvo, que o reizinho da França, que é o Macron, é cabeludo, né? Então, isso não é um cachimbo. O pintor, que eu esqueci o nome, eu tô com a raiva que eu esqueci o nome. Como chama aí? Eu mandei pra vocês a imagem. Isso não é um cachimbo. Isso não é um cachimbo, meu Deus, estudei tanto isso. Magritte. René Magritte. René Magritte. Sensacional, né? Magritte é incrível. Tem aquela da janela, né? Que tem uma janela assim com o mar, que é sensacional. Então, o que ele tá dizendo? Cara, a linguagem é uma coisa, o mundo é outra. E a linguagem é uma coisa, o mundo é outra e a pintura é outra, a imagem é outra. Aí volta lá no Platão, do simulacro, né? Que Platão acha que a gente no mundo físico está afastado do mundo das ideias, que é o mundo real. Quando você imagina uma cadeira, essa é a cadeira real. Você vai lá, busca aquilo e traz para o mundo... Essa é o mundo das formas perfeitas. Quando eu... Ceci n'est pas une pipe, que isso não é um cachimbo. É claro que isso não é um cachimbo, isso é uma imagem de um cachimbo. Uma representação. Entendeu? Então ele está mostrando o deslocamento da linguagem, do mundo e da pintura, da arte. São esferas diferentes. É essa brincadeira com a linguagem que ele está fazendo, né? Então, a ideia... é que do Sócrates que a gente estava falando, né? Você tem um mundo das ideias, aí você imagina a cadeira. Quando você fabrica a cadeira, isso já é um simulacro, já é uma versão falsificada. E se você olha essa cadeira que já é fake e pinta ela num quadro, pior ainda. Então, por isso que ele não gosta de pintura. Ele só gosta de música. Porque a música era matemática, né? Ele pensa a música como matemática. Entendi. E música como engenharia da sociedade. Então, assim, a arte é lotada de mensagens subliminares, né? Hoje, principalmente, quando ela é uma arte mais conceitual, mais abstrata, né?